Olá pessoal, na aula de hoje vamos conversar sobre os fusíveis. Fusíveis são dispositivos de segurança utilizados nos circuitos para proteger os equipamentos e inclusive o circuito contra sobrecorrentes, principalmente contra correntes de curto-circuito. Além disso, os fusíveis também podem atuar na proteção da sobrecorrente ocasionada por sobrecargas de longa duração, no caso de circuito de motores, sempre com a combinação dos relés térmicos que já vimos nas últimas aulas. Então, pessoal, o funcionamento do fusível ou a atuação do fusível ocorre quando o valor da corrente é ultrapassado, por conta de curto-circuito ou por conta de uma sobrecarga de longa duração. Assim, o elo fusível, que é uma liga metálica que a gente tem dentro do nosso dispositivo, se funde devido ao efeito Joule. Então, conforme a elevação da corrente, a gente tem a elevação da temperatura, e essa elevação da temperatura fará com que esse material se funda. E aí a gente tem a interrupção da passagem da corrente no circuito. Os fusíveis se diferenciam em relação ao seu tipo de efeito. Então a gente vai encontrar no mercado fusíveis com efeito retardado, fusíveis com efeito rápido e fusíveis com efeito ultra rápido. O que define qual tipo de fusível, qual efeito eu tenho que escolher, vai ser a nossa carga. Então, no nosso caso em particular, a gente vai falar muito sobre o fusível com efeito retardado. O que é esse fusível? Esse fusível é o fusível que é empregado para a proteção do circuito terminal e para a proteção do nosso motor trifásico. Ele tem uma característica que é um retardo, tá? Que consegue observar a corrente de partida do motor. Então a gente vai observar aí durante nossos estudos que a corrente de partida do motor ela é sempre elevada em relação à corrente nominal. Ocorre um pico de corrente no momento que o motor está partindo. E aí esse nosso fusível com esse efeito retardado observa esse pico e não atua, fazendo com que o nosso equipamento faça a sua partida e logo volte ao estado, né, ou desenvolva uma corrente nominal. Então esse fusível com efeito retardado vai ser utilizado para motores elétricos. O efeito rápido, então, ele destina-se à utilização em sistemas de iluminação e de cargas resistivas. E o efeito ultra rápido, esse é muito importante, pessoal. Esse será o fusível, né? O efeito do fusível que a gente vai necessitar quando a gente estiver trabalhando com circuitos ou com comandos, tá? Que a gente tenha envolvido chaves eletrônicas do tipo soft start e inversores de frequência. Então a gente precisa desse efeito ultra rápido para a gente proteger a eletrônica do equipamento, evitando danos nesses componentes que são mais sensíveis. Então, segundo a norma 60269, que é a que classifica e regulamenta a questão dos fusíveis, todos os fusíveis são identificados por duas letras. A primeira letra indica a faixa de interrupção e a segunda letra a categoria de utilização. Então a gente tem um quadro, que esse quadro é muito importante, é um quadro que o eletrotécnico tem que ter em mente, é um quadro que vai ser utilizado na vida profissional daquele que trabalhar na área industrial. Então, na primeira letra, letra minúscula, eu tenho aqui ó, A e G. Então, quando a letra A for impressa no corpo do fusível, a gente vai ter um fusível limitador de corrente atuando somente na presença de curto-circuito. Quando a gente tiver a letra G impressa no fusível, a gente vai ter um fusível limitador de corrente atuando na presença de curto-circuito e de sobrecarga. Já a segunda letra, ela é uma letra representada de forma maiúscula. A gente tem a letra G, que é a proteção de linha e uso geral, a letra M, que é a proteção de circuito de motores, a letra L, que é a proteção de linha, a letra T, R, proteção de transformadores, a letra R, proteção de semicondutores, fusíveis do tipo ultra rápido, e a letra S, proteção de semicondutores e linha. Então, pessoal, os que a gente mais vai encontrar
quando a gente estiver trabalhando na indústria, quando a gente estiver desenvolvendo aí nossos trabalhos dentro da disciplina de comandos, vai ser os tipos GL/GG, que são fusíveis retardados para proteção de cabos e uso geral. Então, atuam na sobrecarga e no curto-circuito. E os fusíveis AM, fusíveis para proteção de motores, e também os fusíveis AR, que são os fusíveis ultra rápido para proteção de semicondutores e drives, que são aqueles que a gente vai utilizar quando os nossos motores forem comandados por soft start e inversores de frequência. Na vida profissional de vocês, quando vocês estiverem atuando nas indústrias, vocês vão se deparar com duas formas construtivas de fusíveis. O primeiro, o fusível tipo D, ou também conhecido como Diazed, é fabricado e está disponível para correntes de 2 até 63 amperes. Então, o fusível tipo D é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele tem essa característica. Ele traz aqui nas suas informações a sua corrente. Então, no caso, esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um fusível de 16 amperes. Aqui eu tenho outro fusível tipo D de 6 amperes, nesse caso. Tá? Um fusível de 6 amperes. E aqui eu tenho outro fusível do tipo D, um fusível de 25 amperes. Então, conforme a necessidade, conforme o projeto desenvolvido para a proteção do equipamento, a gente vai fazer a escolha da corrente do fusível. E para a utilização do fusível tipo D, a gente precisa utilizar essa base. Então, a energia vai entrar por esse borne, vai percorrer o fusível que vai estar aqui dentro e vai sair nesse outro borne. Para colocar o fusível, antes a gente tem que colocar ali na parte interna da base o parafuso de ajuste. E aí é uma grande sacada dos fusíveis tipo D, é o parafuso de ajuste que tem por finalidade limitar o fusível que deve ser utilizado na instalação. Então, por exemplo, esse parafuso de ajuste aqui é para um fusível de 10 amperes. Se eu pegar um fusível de 25, né, um fusível de maior corrente, eu não consigo fazer conexão no circuito porque o fusível não entra aqui no parafuso de ajuste. Agora, por exemplo, se eu pegar esse parafuso, que é um parafuso de ajuste para correntes entre 2 a 6 amperes, se eu pegar um fusível de 2 amperes, eu vou fazer a conexão do circuito. Então, esse parafuso a gente vai colocar através da utilização dessa ferramenta. Então aqui é uma ferramenta para a gente fazer a instalação do parafuso de ajuste. Então eu fixo aqui o parafuso na minha ferramenta, venho aqui com a base, né, e introduzo, né, giro aqui, introduzindo o parafuso de ajuste. No momento que ele, né, teve aqui o final de rosca, eu tiro aqui a ferramenta e o nosso parafuso de ajuste está instalado na base. O outro fusível, né, a outra maneira construtiva de fusíveis utilizados nas empresas é o fusível do tipo NH. Então, esse vai precisar dessa base. Ele é um fusível que, vamos dizer assim, é um fusível tipo faca, né, já que a gente tem ele sendo introduzido aqui nesse suporte. Então, ele faz um seccionamento em faca, tá? E aqui, no corpo do fusível eu tenho as características que a gente tem que sempre observar, que principalmente a nossa corrente limitante, a corrente de atuação desse elemento. Finalizando a nossa aula, vou dar alguns destaques relacionados à questão dos fusíveis. Então é muito importante para o eletrotécnico observar que, por norma, os fusíveis sempre trarão impresso o valor da corrente limitante, a corrente de atuação. No caso desse fusível aqui do tipo NH, então eu tenho aqui, é um fusível, tá, de 36 amperes. Além disso, ele vai trazer qual o efeito que esse fusível possui. Então esse fusível é um fusível do tipo retardado. Além disso, a gente vai ter aqui a identificação da faixa de atuação,
que é realizada pela primeira letra em minúsculo e depois em maiúsculo a categoria de utilização. Então, nesse caso aqui, a gente tem o fusível retardado com uma corrente limitante de 36 amperes, GLGG, com uma característica construtiva do tipo NH. O que a gente pode trazer ainda para o eletrotécnico que é muito importante? A gente pode mostrar essa questão aqui, ó, o sinalizador de atuação. Então, quando o fusível ele atua devido a um curto-circuito ou uma sobrecarga, a gente tem esse atuador aqui fazendo, né, uma identificação visual que ocorreu algum problema no circuito. E aí o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que verificar o circuito, eu tenho que revisar esse meu circuito, verificar qual foi a fonte desse problema, se foi um curto-circuito, se foi uma sobrecorrente proveniente, por exemplo, de uma sobrecarga, e só depois a gente vai substituir esse fusível e vai religar o nosso circuito. Nunca o eletrotécnico vai reutilizar o fusível, fazendo gambiarra, fazendo, vou fazer uma ponte com um pedacinho de fio. Nunca pode ser realizado esse tipo de conduta. Por quê? Porque o fusível, além de proteger o equipamento, proteger o circuito, também protege as pessoas que estão envolvidas na operação. Então, no fusível tipo D, a mesma coisa, né? A gente vai ter aqui, ó, as identificações pertinentes. Então, eu tenho que esse fusível é um fusível de 6 amperes, GGGL, tá? Então, também no fusível do tipo D, a gente tem a identificação aqui, né, ou a sinalização para quando esse fusível sofrer a atuação. Falando um pouquinho sobre representação gráfica, os fusíveis são representados no circuito multifilar desta forma e a simbologia literal sempre será a letra F. Além disso, vocês devem estar se perguntando como é que eu vou fazer a escolha adequada do fusível para fazer a proteção do circuito da carga. Primeiro, eu tenho que identificar as características da corrente absorvida pelo meu motor e logo em seguida definir qual fabricante que vai ser o fornecedor do meu fusível. E aí a gente seleciona um bom catálogo, no caso aqui eu trouxe o catálogo da fabricante WEG, então é um catálogo de fusíveis do tipo D e do tipo NH. Aqui nesse catálogo a gente vai ter a identificação dos fusíveis, então aqui eu tenho fusíveis do tipo NH, então aqui o tipo NH de 4 até 160 amperes, que é o tamanho 00, aqui o tamanho 1, que são fusíveis de 50 a 250 amperes, o tamanho 2, que vai de 125 a 400 amperes, e por último o fusível tamanho 3, que vai de 315 a 630 amperes. Então, conforme nessa necessidade, a gente vai fazer a seleção desse fusível. Logo em seguida, eu tenho o fusível tipo D, aonde a gente vai ter fusíveis de 2 até 63 amperes, sendo que esses fusíveis possuem dois tamanhos, o tamanho D2 e o tamanho D3. E aí, conforme a nossa necessidade, a gente vai fazer a sua escolha. Então, pessoal, sobre fusíveis, essas seriam as principais informações. Até o próximo vídeo.